Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, momento que edifica e que edifica a vida de todos aqueles que ouvem e que compartilham da palavra de Deus. Queria falar hoje, queridos, sobre para que habite em mim a força de Cristo. Para que habite em nós a força de Cristo. É a fala do apóstolo Paulo quando ele escreve à igreja de Corinto, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, ele diz o seguinte: mas ele me disse, basta-me minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Olha só o momento, o contexto que Paulo estava vivendo e a qual ele clama a Deus, para que ele fosse se liberto daquele espinho na carne, aquele momento difícil que ele vivia dentro de que ele passava. Então ele clama a Deus e o Senhor diz a ele: olha, Paulo, a minha graça te basta. E é isso que Paulo expressa aqui, nessa carta à igreja de Corinto. Falou: olha, para que habite em mim a força de Cristo. Tem momentos, queridos, que não temos mais forças e precisamos entender que o que habita em nós é maior do que o que enfrentamos, as coisas que enfrentamos, os momentos que enfrentamos, as disparidades da vida que enfrentamos, os momentos difíceis, as adversidades da vida que vêm sobre nós, as tempestades que vêm sobre nós. Então, temos sempre aí um momento difícil. E eu queria falar aqui de 3 pontos. Primeiro, a força de Cristo nos faz entender a graça. É Cristo que nos dá força em tudo. Por isso que Paulo disse: olha, que habite em vós, que habite em mim a força de Cristo, porque por mim mesmo eu não tenho força, mas a força de Cristo é que me faz vencer as lutas e os problemas. Então Paulo, queridos, ele está expressando esse compromisso. Então ele fala aqui, que habite em mim a força de Cristo. Então, queridos, entender a graça, a força de Cristo nos faz entender a graça, porque mergulhamos na essência do chamado do Senhor. Por isso que nós passamos a entender a graça. O segundo ponto: a força de Cristo só é entendida por aqueles que reconhecem a sua real necessidade de Deus. Vejam só, queridos, como isso é importante. A força de Cristo só é entendida por aqueles que reconhecem a sua real necessidade. Quando nós entendemos a nossa real dependência de Deus, quando nós entendemos a nossa real necessidade do Senhor, aí sim a força de Cristo realmente ela habita, ela opera, ela fala, ela realiza em nós tanto querer quanto efetuar. Nós precisamos viver isso para um evangelho cada vez mais promissor e cheio da graça de Deus. Terceiro e último ponto, queridos, a força de Cristo habita em um coração contrito e aquebrantado. Olha, a força de Cristo habita num coração que está propício a receber a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a entender Cristo, a viver Cristo. Um coração que se aquebranta, que chora na presença do Senhor, que está sensível a ouvir a voz de Deus. Um coração contrito e aquebrantado, Deus não despreza, diz a palavra do Senhor no Salmo de número 51. Queridos, que Deus abençoe a sua vida e que você saiba que habita em nós a força de Cristo. Por isso nós vencemos as astutas ciladas do diabo e as tempestades, os intempéries da vida que vem sobre nós, porque a força de Cristo está sobre você e você é um vencedor para a glória de Deus. No nome de Jesus, Deus te abençoe.